Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma divulgação do resultado do Banco do Brasil de 2024. Para nós, o ano de 2024 foi um ano bastante desafiador, mas onde nós focamos a execução da nossa estratégia de uma maneira muito disciplinada, bastante diligente e buscando cada vez mais estarmos próximos e relevantes na vida de todos os nossos clientes, em todos os momentos. Nós trouxemos aqui o resumo da nossa atuação ao longo de 2024, que confirma sem dúvida alguma o atingimento de todos os nossos guidances. Nós prometemos no início do ano entregarmos um resultado entre 37 a 40 bilhões de reais, entregamos um lucro de 37,9 bilhões de reais, um crescimento de quase 7% no ano. O destaque aqui, sem dúvida alguma, é o crescimento do crédito. Nossa carteira de crédito, esperávamos entregar um crescimento entre 8% a 12%, entregamos em 11,7%. Eu destaco aqui o desempenho do crescimento do crédito para as grandes empresas, onde entregamos inclusive um crescimento acima da range do guidance, um crescimento de 15,7%. Continuamos sendo o maior parceiro do agronegócio brasileiro, uma expansão de 11,9% dessa carteira, já na ponta baixa, refletindo aí todo o cenário em que enfrentamos ao longo de 2024 neste setor. A carteira de pessoas físicas também apresentou um desempenho relevante, um crescimento de 7,3%, e o foco maior aqui foi na continuidade do crescimento no nosso crédito consignado. A margem financeira bruta, refletindo não só a expansão no crédito, mas também a conjuntura, nos propiciou entregar um crescimento de 11,2%, aqui já impactado pelo desempenho menor do Banco Patagônia. Se olharmos apenas a margem financeira bruta Brasil, nós vamos ver um crescimento de quase 15%. Em relação à provisão, a provisão, sem dúvida alguma, foi um dos pontos que nos exigiu maior cuidado. Nós acabamos entregando uma PCLD ampliada de 35,7 bilhões de reais. Grande parte desse crescimento aqui reflete a expansão da provisão na carteira de agronegócio. Vamos falar especificamente sobre essa carteira daqui a pouco, mas eu chamo aqui a atenção para o nosso desempenho, a melhoria da nossa eficiência no controle das nossas despesas administrativas. Nós já tínhamos revisado o nosso guidance para baixo e entregamos um crescimento de despesas administrativas abaixo da ponta mínima do guidance, um crescimento de apenas 4,4%. Sem dúvida alguma, é um resultado que reflete a nossa disciplina na execução da nossa estratégia. Falando agora especificamente sobre o lucro, eu gostaria de chamar a atenção, então, para os desafios que nós enfrentamos e, mesmo assim, conseguimos entregar um lucro líquido ajustado de 37,9 bilhões de reais, 6,6% superior ao do ano passado. Esse número ele veio em linha com o intervalo do nosso guidance, como eu já disse, entre 37 a 40 bilhões de reais, e sustentou o nosso retorno sobre o patrimônio líquido em 21,4%, entre os maiores da indústria. Eu gostaria de destacar aqui a participação das empresas do conglomerado do Banco do Brasil na construção desse resultado, contribuindo com 18 bilhões de reais gerados no Brasil e no exterior. No quarto trimestre, o lucro foi de 9,6 bilhões de reais, um aumento de 0,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e 1,5% em relação ao quarto T de 2023. Nossa margem financeira bruta cresceu 11,2% em 2024, também dentro do intervalo do guidance, e fechou o ano em 103,9 bilhões de reais. No ano, nós tivemos um desempenho consistente tanto na margem com clientes, quanto também na margem com o mercado, refletindo a expansão da carteira de crédito e um ambiente de TMS mais baixo ao longo do ano, que favoreceu as despesas de captação. O resultado disso é um spread global ligeiramente maior do que o do ano passado, fechando 2024 em 4,9%. Por fim, vale ressaltar que o desempenho da margem financeira bruta veio positivo mesmo com os efeitos de uma redução considerável na margem que consolidamos com o Banco Patagônia, que isoladamente apresentou queda de 26% no ano, ou seja, a margem financeira bruta orgânica
do Banco do Brasil cresceu o suficiente para compensar esse efeito. Olhando isoladamente, a margem cresceu praticamente 15% em 2024, conforme eu já falei. Falando agora em crédito, a carteira de crédito ampliada ela cresceu 15,3%, no ano atingindo 1 trilhão e 278 bilhões de reais. E a nossa carteira de negócios sustentáveis atingiu 386,7 bilhões de reais, um aumento de 12,7%. O crescimento da carteira de crédito na visão Guidance, que não considera as carteiras governo e exterior, foi de 11,7% e ficou dentro do intervalo proposto, que ia de 8% a 12%. A inadimplência acima de 90 dias encerrou o ano em 3,32% e o índice de cobertura ficou em 171,3%. Ambos os indicadores foram impactados pela elevação da inadimplência no segmento agro, que também influenciou a formação da inadimplência do quarto trimestre do ano passado, que ficou em 1,09% da carteira. Cabe lembrar aqui que a situação da qualidade de crédito do segmento agro foi algo que antecipamos na divulgação do terceiro trimestre de 2024 e foi, inclusive, o motivador da revisão de guidance das provisões para crédito em liquidação duvidosa que fizemos naquele trimestre. Entrando agora na análise de carteira da pessoa física, eu gostaria de chamar a atenção para o valor que nós atingimos de 336 bilhões de reais dentro do intervalo do guidance, com um aumento de 7,3% no ano e de 2,4% no trimestre. Destaque aqui para o crescimento de 9,8% no crédito consignado, atingindo 139 bilhões de reais na comparação anual, onde aqui nós tivemos uma evolução em todos os públicos, no setor público, nos clientes do INSS e também nos clientes do setor privado, reforçando a nossa liderança e expertise nesse produto. A inadimplência de 90 dias, ela recuou 37 pontos base em relação ao trimestre anterior, atingindo 4,66% em dezembro de 2024. Encerramos o ano com um índice de cobertura de 163,4% na carteira de pessoas físicas, totalmente em linha com o trimestre anterior. Olhando agora para as carteiras de pessoas jurídicas, nós apresentamos um crescimento de 18% em 12 meses, totalizando 461 bilhões de reais. Na visão Guidance, que não considera a carteira clientes, governo e exterior, o crescimento foi de 15,7%, superando totalmente o Guidance que nós tínhamos estipulado, que ia de 7% a 11%, e aqui justificado pelo forte desempenho do segmento atacado ao longo do quarto trimestre de 2024. Nesse período, essa carteira atingiu 258 bilhões de reais e cresceu mais de 20% em um ano. Em relação à inadimplência da carteira PJ, ela encerrou o ano com 3,51%, uma queda de 7 pontos base na comparação trimestral, e o índice de cobertura fechou em 197,5%. Eu gostaria agora de chamar a atenção para a carteira agro. Sem dúvida alguma, é uma das nossas principais carteiras, mas que ao longo de 2024 apresentou um desempenho que nos exigiu mais diligência e mais cuidado no endereçamento das questões da inadimplência dessa carteira. O segmento agro ele encerrou o ano com um crescimento de 11,9% na visão anual e também totalmente dentro do guidance, só que perto da ponta baixa, demonstrando aqui uma resiliência do setor mesmo em um ano desafiador. Em termos de volume, a carteira atingiu 398 bilhões de reais, tendo como destaque os crescimentos das linhas de custeio e investimento, que cresceram 18,6% e 12,7%, respectivamente. Sobre a qualidade do crédito, nós já havíamos antecipado no último trimestre uma elevação dessa inadimplência acima de 90 dias, que encerrou o ano em 2,45%. Essa elevação teve naturalmente um efeito sobre a cobertura do segmento,
que alcançou 134,5%. Cerca de 20% da inadimplência dessa carteira ela está totalmente relacionada ao aumento dos casos de recuperação judicial no campo, totalizando mais de 250 produtores rurais e empresas agro nessa situação. Nós seguimos acompanhando muito de perto a situação de cada cultura, de cada região e de cada produtor que apresentam sinais de dificuldade, implementando aqui ações específicas e customizadas para normalizar essa situação e fortalecer ainda mais o setor. Passando para o slide das despesas de provisão no conceito ampliado, encerramos o ano com 35,7 bilhões de reais, em linha totalmente com o guidance que nós oferecemos para vocês, mais um crescimento de 16,9% na visão anual. E quando olhamos para o custo de crédito, ele atingiu 4%, um crescimento na visão anual, mas já percebemos uma ligeira evolução na visão trimestral. O agravamento do risco na carteira agro está muito focado em algumas regiões e principalmente na cultura da soja e do milho no centro-oeste do país. E ainda nesse slide, vale ressaltar o bom desempenho da recuperação de crédito, que atingiu 9,5 bilhões em 2024, um aumento de 14,8% no ano, que é fruto de uma performance consistente da nossa rede na recuperação e na cobrança das dívidas. As receitas de prestação de serviços, elas atingiram 35,5 bilhões de reais, uma elevação de 4,9% em comparação a 23, totalmente em linha com o nosso guidance. Eu gostaria aqui de destacar para as receitas provenientes da administração de fundos, de seguros, previdência, capitalização, consórcios e mercado de capitais. Essas linhas estão relacionadas às empresas do grupo que trazem mais sinergia para o nosso negócio bancário. Encerramos 2024 também apresentando uma evolução significativa da nossa eficiência. Nós percebemos aqui, em termos das despesas administrativas, um crescimento de 4,4% em relação ao ano anterior. Um número que veio abaixo da inflação e também abaixo da ponta menor do intervalo do nosso guidance, o que significa uma economia próxima de 1 bilhão de reais frente ao meio do guidance que já havíamos revisado para o menor trimestre passado. Esse desempenho ele decorre da gestão eficiente das despesas administrativas, que por sua vez foi a responsável pela entrega de um índice de eficiência no patamar de 25,6%. Um ponto importante é que esse controle de despesas veio mesmo com a continuidade dos nossos investimentos em tecnologia e na transformação do nosso negócio. Falando agora na visão do nosso capital, é importante ressaltar que o nosso índice de Basileia foi de 13,75%, enquanto o nosso índice de capital principal encerrou 2024 em 10,89%, uma redução de 88 bips no trimestre. Esse movimento ele foi principalmente influenciado por efeitos de marcação a mercado de títulos e variação cambial sobre o patrimônio líquido, em torno de 40 bips, e também pelo crescimento do nosso RWA, que foi pactado em 61 bips, parcialmente compensados aqui pela retenção dos lucros no período observado. A marcação a mercado sobre títulos classificados na categoria disponíveis para venda refletiu o movimento da forte abertura da curva de juros que vimos no final do ano. Em alguns vértices chegou a 300 pontos base. É importante ressaltar aqui que parte desse movimento já retrocedeu no início de 2025 e tende a ajudar a recompor o nosso capital à medida em que a curva feche cada vez mais. Por fim, vale reforçar que estamos com o capital principal em patamar bastante superior ao mínimo regulatório de 8% e suficiente para suportar o nosso crescimento. A gente espera que nos próximos períodos o nosso capital retome de forma orgânica para o patamar de 11%, o que julgamos ser um nível ótimo para o Banco do Brasil no longo prazo. Para finalizar, eu gostaria agora de trazer qual é a nossa expectativa para 2025. Continuaremos focados
na execução de uma maneira disciplinada da nossa estratégia corporativa, buscando sempre entregar o melhor valor para os nossos clientes e também para os nossos acionistas. 2025 se avizinha com alguns desafios ainda na carteira agro e também com os impactos da 4966. Nós estamos trazendo aqui o nosso guidance para 2025, deixando claro que os números refletem não só a expectativa, dado o ambiente macroeconômico que vamos enfrentar, com isso esperamos aqui um crescimento um pouco menor da nossa carteira de crédito, entre 5,5% a 9,5% na ponta alta. Eu destacaria aqui para as pessoas físicas, o crescimento na carteira pessoa física vai refletir, sem dúvida alguma, a expansão do consignado e agora numa expectativa positiva para o consignado privado. Agronegócios em torno de 5% a 9%, empresas entre 4% e 8%. Continuaremos focados na expansão da nossa carteira sustentável de 7% a 11%. A margem financeira bruta também refletindo o ambiente e o crescimento dos negócios. Em relação à perda esperada já no novo conceito da 4966, nós estamos estimando um intervalo entre 38 a 42 bilhões de reais. Em relação a receitas de prestação de serviços, a mudança também na contabilização das receitas provenientes de operações de crédito nos forçou a alterar a maneira de apresentar esse guidance, olhando especificamente as receitas com prestação de serviços. Estamos agora apresentando um guidance de entrega de 34,5 a 36,5 bilhões de reais. Em relação a despesas administrativas, continuaremos fortes na busca e na melhoria da eficiência, sem descuidar dos investimentos em tecnologia que precisamos fazer para enfrentar todo o ambiente competitivo que estamos inseridos. E por último, vamos entregar um lucro líquido ajustado entre 37 a 41 bilhões, apresentando na ponta baixa uma relativa estabilidade e na ponta alta uma expansão de 8% de single digits do nosso lucro líquido. E eu gostaria de finalizar trazendo para vocês os impactos, então, da implementação da Resolução 4966 a partir de janeiro de 2025. Nós esperamos, então, uma redução de 5,3% do patrimônio líquido consolidado, sendo que 4,6% dessa redução é fruto do incremento da perda esperada e 0,7% da adoção da norma em empresas controladas do Grupo Banco do Brasil. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a audiência de vocês e vamos abrir então para o debate na nossa teleconferência de resultados. Muito obrigado.